Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, respondendo aí, qual é o objetivo desse vídeo? Responder a seguinte pergunta: como estudar, aprender mais rápido, com mais motivação e guardar a informação por mais tempo? Basicamente, a gente vai dividir em 3 etapas: condições de estudo, organização de estudo e técnica de estudo. Pensando em condições de estudo, primeiro tópico é o ambiente adequado. O que seria um ambiente adequado? Um ambiente organizado, um ambiente que não tenha muito ruído, um ambiente que seja propício, não tenha muitas distrações. Pensa em todos os aspectos visuais, auditivos, sinestésicos que podem compor. Então, uma postura adequada, uma mesa, uma cadeira, em um ambiente silencioso. Aí você pode decidir com mais ou menos música, com sons ou não. Aí a gente vai para a parte do segundo tópico, que é fisiologia. Então, o seu corpo é muito importante para identificar como a sua mente vai funcionar. Então, sono, hidratação e alimentação regular. Observar o quanto você consegue, de alguma forma, manter isso alinhado vai contribuir muito. E a postura é algo muito importante. Se você está deitado com as mãos para trás na nuca, você passa a mensagem para o seu corpo que você está relaxando. Se você deita na cama, você está relaxando para a sua mente. Então a sua mente fala, é hora de relaxar. Então, ter um ambiente, um local e uma postura para estudar faz toda a diferença na nossa energia para que aquilo aconteça. O tempo é um outro momento, é o terceiro tópico. O tempo é quanto tempo eu vou me dedicar ao estudo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. A ideia é começar com uma média de 2 horas, com pausas. Pausas de 10, 15 minutos e nessas pausas utilizar da melhor forma possível esses 15 minutos para descansar, para fazer uma atividade que não tem a ver com estudo, pode ser um alongamento, uma meditação, assistir um vídeo engraçado, ouvir uma música, algo que te descanse. Então, começar com 2 horas, por exemplo. Você fala, só 2 horas? Isso, a gente vai chegar lá. É melhor estudar com qualidade do que com quantidade que você não absorva nada. E o mais importante dessas condições de estudo é o que a gente chama de atitude mental positiva. Do que se refere a atitude mental positiva? A atitude mental positiva é quando você entra buscando aprender, quando você entra questionando o autor, quando você quer aprender por aprender. Não aprender por fazer uma prova. Mas Gabriel, para que eu vou usar conhecimento de bactéria? Em algum momento você utiliza isso. Em algum momento você vincula esse aprendizado com alguns momentos da vida, com algumas coisas principais da vida, você faz conexões. Quanto mais aprendizados você tem, é como se você tivesse vários arquivos. Quanto mais arquivos, mais você consegue conectar um ao outro e melhores escolhas a gente faz, mais criatividade a gente tem, mais velocidade de resposta a gente tem. Então, quando a atitude mental positiva melhor, seria internamente decidir aprender por aprender, aprender para ganhar conhecimento, para ganhar sabedoria, para melhorar a vida da humanidade, para melhorar a vida da sua família, para ganhar mais conhecimento, para aumentar suas redes neurais. Seria para todos esses momentos. Não aprender, eu vou estudar, para quê? Para fazer uma prova. Mas vestibular é isso, ok. Mas quando você estuda com vontade, com paixão, é como comer com fome. Experimenta comer com bastante fome uma comida que você gosta muito, focado. Você vai se alimentar com uma alegria, com prazer, com um preenchimento muito maior do que se você comesse distraído, sem a menor fome. Acabei de almoçar, então me traz um prato que eu gosto, uma lasanha. Mas eu acabei de almoçar, eu tô cheio. Então, quando você tá cheio, quando tá achando difícil a matéria, quando tá achando que não vai te agregar em nada, é uma atitude mental negativa. Então, transformar essa atitude mental em positiva é um fator fundamental para essa mudança. Seguindo agora o conteúdo, a gente vai para a organização de estudo. O que se refere? Primeiro tópico, conteúdo versus tempo. Então, vamos supor que você tenha 100 páginas para estudar e você tem 10 dias para estudar, ou seja, você vai estudar 10 páginas por dia. Só que tem uma questão muito importante, você precisa ter isso claro, precisa dividir as matérias, dividir a quantidade de estudo, fazer uma observação de quanto tempo você tem para estudar, para qual conteúdo, para você conseguir fazer uma gestão, uma organização. Eu vou estudar tantas vezes por dia, tantas horas por dia, tantas páginas por dia. Um outro ponto importante da organização de estudo, aí esse é o primeiro tópico, conteúdo versus tempo,
Olhando de uma visão longa. Eu vou 1 ano, são 6 meses. É pensando a longo prazo para você dividir. Dividir isso semanalmente, diariamente, mensalmente. Ok? Segundo ponto muito importante paralelo a isso é a sazonalidade. O que isso quer dizer? Às vezes no seu aniversário, vamos supor que você vai estudar 1 ano inteiro, 365 dias. E aí você vai para o vestibular ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. No seu aniversário, no aniversário de alguém que você ama, no Natal, em festas comemorativas, você vai estudar menos, provavelmente. Você vai ter menos tempo para se dedicar. E aí saber distribuir isso. Então, às vezes no Natal, para não perder a disciplina, a determinação, o foco, ao invés de estudar 10 páginas, eu estudo 1 página. Ao invés de estudar 4 horas, eu estudo 20 minutos. E aí em outro dia, eu compenso isso. Também perceber a sua sazonalidade da sua rotina. Às vezes tem momentos em que tem dias que você está mais disposto. Sexta-feira eu sei que eu vou sair com o pessoal que eu gosto à noite, então já acordo sem muita vontade de estudar. Ok, então saiba disso, dessa personalidade, dessa individualidade e decida na sexta estudar um pouco menos e talvez na segunda ou na quinta estudar um pouco mais. Outro ponto importante, que é o terceiro tópico, é o período versus conteúdo. Muita gente costuma falar que a parte da manhã, para quem estuda durante o dia, é muito mais produtiva para aprender. Então, utilizar a parte do seu dia que é mais produtiva, pode ser que seja manhã, pode ser que seja tarde, pode ser que seja noite, mas em geral é de manhã, para você estudar conteúdos que você não conhece tanto, não domina tanto, ou que você não tem tanta afinidade, para que você possa absorver melhor. Enquanto você utiliza conteúdos que você saiba mais, domine mais, em horários que você está um pouco mais cansado, não está já no final do estudo, digamos assim. O quarto tópico, que é esse SCS, significa simples, complexo, simples. Então, começar com conteúdo simples. Então, vamos supor que você tenha muita facilidade com história. Então, para você é simples. Então, você está estudando algo simples. Aí você vai para algo complexo, por exemplo, física avançada. Você estuda física avançada e depois volta para algo simples. Então, sempre tentar intercalar simples, complexos e simples. Observando bem o quanto você gosta daquela matéria e transformar o que é difícil, transformar o que é eu não gosto disso, para uma atitude mental positiva, como foi falado na primeira etapa. Então, dividir entre simples, complexo e simples. E uma outra coisa muito interessante, esses 20%, a cada 20% do total que você estudou, que você aprendeu, você retoma. Então vamos supor que você tem 365 dias, tem 12 meses para estudar. E aí nesses 12 meses, quando você completar 3 meses de estudo, 2 meses de estudo, 4 meses de estudo, você dá uma analisada. Quando você completar em torno de 20% do que foi estabelecido do total, você revê esse conteúdo, vê o quanto você aprendeu, vê o quanto você internalizou, vê o quanto você entendeu de fato. Então, em média, 20% do valor total que você tem que estudar, do tempo total que você tem que estudar, você se dedicar para fazer esse revisar. Técnica de estudo. A primeira etapa se refere ao parágrafo. Um texto bem elaborado, ele vai ter em cada parágrafo 3 partes: a ideia central, a contextualização e o apoio. A ideia central se refere à mensagem principal daquele parágrafo. A contextualização cria o ambiente para que o leitor consiga se conectar, consiga entender melhor. E os argumentos de apoio, eles servem para trazer mais força para a mensagem, para que a mensagem seja mais bem explicada, que a pessoa consiga entender bem a mensagem. Então, vamos supor a ideia central: tomar 2 litros de água faz bem para a saúde. Então, num texto em que essa é a ideia central, o autor pode contextualizar, por exemplo, ao longo da história podemos observar vários tipos de civilização que foram evoluindo e o quanto a utilização adequada da hidratação, e ele vai contextualizando nas civilizações, nos tempos, e trazendo força para essa mensagem e trazendo uma forma para ela. E falando agora dos argumentos de apoio. Então, a primeira ideia de apoio seria reiterativa. O que é isso? É falar a mesma mensagem com outro jeito de falar, com outras palavras. Então, por exemplo, quem se hidrata adequadamente vive bem. Então, ao longo do texto, pode ter esse argumento de apoio reiterativo. Então, um argumento de contraste, que é o segundo. Contraste é algo, falar o oposto da ideia central. Por exemplo, sabemos que quem não bebe água tende a criar doenças. Pode ser um argumento de apoio, de contraste.
Agora, um apoio argumentativo, o que seria? Seria trazer, por exemplo, autoridade, trazer fatos que comprovem. Então, eu posso dizer que em um estudo de Harvard de mais de 10 anos, identificaram que inúmeros cientistas, através de uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas, que ao hidratar-se adequadamente, você tem uma longevidade e uma vida mais saudável e de bem-estar. Então, eu estou trazendo fatos para argumentar. E por último, a exemplificativa, que é trazer um exemplo. Então, por exemplo, Dona Joana, que tem 72 anos, ao começar a hidratar-se adequadamente diariamente, depois de um ano, acabou com todas as doenças do seu organismo, se tornando uma pessoa mais saudável, mais jovial. Então, eu trago argumentos de apoio dentro de um parágrafo para passar a ideia central, que é tomar 2 litros de água faz bem para a saúde, e eu utilizo a contextualização e o apoio para que essa mensagem seja mais bem passada. A segunda etapa, imaginando essas coisas que eu falei como um texto, seria grifar e criar notas. Nessas falas que eu tive, se fosse um texto, onde seria adequado grifar? Provavelmente a ideia central. Talvez eu grifaria tomar 2 litros, água, bem, saúde. São 5 palavrinhas que vão, quando eu bater o olho, vão fazer total sentido do que aquele real parágrafo quer passar. O restante são argumentos de apoio, são contextualizações, são palavras não focais. Nessa de grifar, é muito importante você grifar a ideia central ou aquilo que você entendeu que o parágrafo quer dizer. E ao lado, fazer as notas de parágrafo baseado naquilo. Então, do lado do parágrafo, escrever talvez com as mesmas palavras ou com as suas palavras a mensagem daquele parágrafo. Por exemplo, tomar 2 litros de água diários, bem para a saúde. Posso escrever isso. Você vai repetir o que está grifado? É uma possibilidade, mas a ideia é que com as notas você consiga reforçar a mensagem grifada. Em seguida, a gente vai para o resumo. O resumo é pegar cada uma das notas de parágrafo que foram feitas e, de forma textual ou gráfica, criar um resumo. O que seria uma forma textual? Pode ser, no primeiro parágrafo está falando da água, então tomar 2 litros de água bem saúde, por exemplo. Ponto. Aí vamos supor que no segundo parágrafo fala de exercício. Então, exercícios 1 hora por dia, exercícios físicos 1 hora por dia, qualidade de vida. Então, você vai colocando de forma textual ou criar um mapa mental gráfico, que a gente vai entrar depois num outro momento sobre mapas mentais, que é bem legal, para transformar em uma imagem esse resumo. E o método Robinson, e aí o explorar, primeira etapa do método Robinson, que seria você olhar o título, o subtítulo, a introdução, entender o que esse autor quer descobrir, qual é a pergunta que ele está fazendo, qual é a pergunta que ele quer responder, tentar entrar no mundo do autor para explorar, dar uma olhada em algumas partes-chave do livro ou da apostila para entender quais são as questões que ele está tentando resolver. A segunda parte, que é o perguntar, é você ter uma leitura ativa, com senso crítico, analisando, será que eu já experienciei isso? Será que eu concordo com isso? O que ele está usando de argumento para provar o que ele está falando? Como ele está defendendo as ideias dele? Se eu olhar na minha experiência passada, nas pessoas que eu conheço, será que eu estou de acordo com a fala dele? É ter uma leitura onde você questiona, onde você participa, onde você quase que dialoga com o autor. A terceira etapa, que seria o ler, de fato, é fazer uma leitura sublinhando e criando as notas, conforme foi falado anteriormente. Então, você lê sublinhando as ideias centrais do parágrafo e fazendo as notas. A quarta etapa, que é o rememorar, é você fazer o resumo. E você fazer o resumo, seja gráfico ou textual, e perceber o que eu aprendi com esse resumo. No final do resumo, o que eu entendi. Aí, de repente, você ficou com uma dúvida específica de uma das notas que não entendeu muito bem. Aí você pode voltar naquele ponto para esclarecer essa dúvida. Fica mais fácil. Quando você faz o resumo, terminou, fecha os olhos e fala o que eu aprendi com o que eu li e com o resumo que eu fiz. Esse é o rememorar.
E para finalizar e fixar de vez seria o repassar, que aí sim é o momento onde você vai estudar em grupo, onde você vai criar dinâmicas para aprender melhor, onde você vai associar isso com uma música, onde você vai repassar esse conteúdo. E uma das ideias de repassar que eu gosto muito é falar sozinho, é explicar para você mesmo. Bom, a primeira ideia é essa, o primeiro parágrafo fala disso, daquilo outro, você vai recitando e você vai relembrando, como se você estivesse ensinando alguém. Ou você pode ensinar ou dividir, fulano, posso te contar o que eu aprendi hoje? Eu li sobre um livro, aquilo outro, e você repassa esse conteúdo. Então parece algo simples, mas que é muito poderoso. Isso vai mexer com a sua atitude mental, vai mexer com a maneira como você quer se engajar, quer aprender, e mais do que tudo isso, é não estudar para passar em algo específico, mas é estudar para degustar, pelo aprendizado por si só. E você vai ver como o aprender pelo aprender se torna mais prazeroso. E o que antes você lia um livro inteiro, nossa, eu leio um livro por dia. Parabéns. E o que você retém desse livro por dia? O que você de fato aprende? O que você questionou o autor? Eu assisti uma aula. Como foi a aula? Foi maravilhosa. E o que você aprendeu? Várias coisas. O professor falou muita coisa. Mas me fala uma coisa que você aprendeu. Eu não lembro bem, tem que ver no caderno. Então não aprendeu nada. Então aquele tempo foi muito vago. Se a pessoa está focada, concentrada, fazendo anotações. E o mais interessante é que você começa a observar isso na voz falada, na conversa. Onde essa pessoa quer chegar com o que ela está falando? Você se torna um comunicador melhor, se torna um ouvinte melhor, porque você começa a treinar a sua atenção, a sua percepção, o seu senso crítico. São infinitas as coisas que, ao trabalhar esse método de estudo, essas técnicas de estudo, você acaba levando para outras áreas da vida. Espero que tenha sido útil. Vou deixar alguns links e algumas ideias para aprofundar aqui, caso alguém queira. E esse é um dos aspectos, é uma das partes, é um pouco do que vai ser utilizado dentro do nosso curso. Além disso, eu deixei aqui algum exemplo onde você pode aplicar algumas ideias que você pode dar uma olhada com calma também. E um texto profundo, algumas vezes você lê uma página, fecha o livro, reflete. O que esse autor quis dizer? Às vezes tem uma linguagem tão difícil que é necessário mais tempo, mais dedicação. E mais importante do que quantidade é a qualidade, para otimizar a aprendizagem. Muito obrigado, estou à disposição. Mais dúvidas, só entrar em contato. Um forte abraço.